E se eu tivesse que começar hoje na análise de dados, com a inteligência artificial atingindo níveis absurdos de automação, será que eu ainda perderia o meu tempo criando dashboards bonitos para impressionar o meu chefe? Ou pior, será que eu ainda preciso escrever funções, códigos? Ou será que o código morreu de vez? E a resposta curta é: se você focar no visual e no código básico, você já começou perdendo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que eu faria se eu estivesse começando hoje em análise de dados para não se tornar mais um apertador de botões de IA ou um fazedor de relatórios no Power BI, mas sim um profissional que utiliza a análise de dados como meio para resolver problemas e trazer valor para a empresa que ele atua. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos já há 3 anos, sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados e ajudar você a migrar do zero à sua primeira vaga em análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva aqui no canal para se manter bem informado e agora vamos para o vídeo. Galera, eu sei que tem muita gente falando que o código morreu, muita gente falando que o dashboard morreu, que o Power BI morreu. E olha só, o ano passado, em 2025, eu fui para Atlanta, no estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos, para um Data Summit da Databricks. E lá, naquela época, um ano atrás, já existia uma ferramenta dentro do Databricks que as pessoas conseguiam escrever linguagem natural e essa linguagem natural consultava os dados do Data Warehouse e traziam esses dados como se você estivesse utilizando uma IDE de SQL para acessar algum banco de dados, ou seja, você escreve uma linguagem natural, ela traz o resultado para você e ainda conseguia extrair alguns insights para você. E até hoje, na gravação desse vídeo, eu não vi isso ter uma aplicação real nas nossas vidas. Você realmente precisar entrar lá no ambiente da Databricks e digitar em linguagem natural. E eu vou dizer que isso acontece basicamente porque quando você quer fazer uma consulta em um banco de dados, você precisa dizer o que, você precisa trazer parâmetros, você precisa colocar condições, você precisa escrever de uma forma estruturada para receber a informação de uma forma correta. Mas para surpresa de ninguém que já trabalha com SQL, você escrever em linguagem natural e você escrever em SQL é praticamente a mesma coisa, é uma linguagem estruturada, ou seja, você está fazendo um prompt ali para trazer exatamente o que você quer. E é claro que vai ter algumas pessoas que vão falar que isso é balela que eu estou falando, que eles escrevem coisas simples e coisas simples são extraídas com muito mais facilidade. Eu vou dizer que sim, é verdade, se você está num nível muito inicial de SQL e prefere utilizar linguagem natural para consultar dados para você não precisar escrever códigos, isso vai funcionar com certeza. Mas se você quiser algo mais detalhado, com critérios, com filtros, com condições, você vai precisar escrever ou um prompt muito bem feito, ou você vai sim precisar aprender a escrever códigos, seja em SQL, linguagem DAX, linguagem M, Python ou qualquer outra linguagem. E aí você pode falar assim, mas a IA ela escreve código muito bem. Gente, isso é muito verdade. A IA realmente escreve código muito melhor que a gente, ela tem um conhecimento, uma base de conhecimento muito melhor. E hoje em dia, isso já é a causa da gente ter abandonado o Stack Overflow. Para quem chegou a partir de 2023 no mercado, não sabe, mas antes disso a gente utilizava o Stack Overflow. Era um site onde as pessoas iam lá, compartilhavam soluções, as pessoas ajudavam outras pessoas a resolverem problemas que algumas pessoas postavam lá para resolver, seja em qualquer linguagem você conseguia encontrar. Então eu já resolvi muito problema com VBA, com Access, com Excel, com Fórmula, com Python, com PHP, JavaScript, jQuery e tudo que é ferramenta que eu já utilizei nesses últimos 20 anos. E hoje em dia eu simplesmente não utilizo mais o Stack Overflow. Eu não entro no Google e digito algo e saio pesquisando, entrando site por site, lendo o conteúdo de cada site para tentar encontrar alguma solução. Normalmente eu capricho no meu prompt e quando eu capricho no meu prompt, a IA ela já me retorna algumas soluções. Às vezes eu não gosto da solução e peço para ela fazer algo mais simples, mas uma coisa que eu notei
sei é que eu preciso dizer para ela e dizer muito bem a forma que eu quero receber essa informação. É o nosso querido Prompt Engineering, ou seja, é uma forma de você escrever estruturado para que a inteligência artificial compreenda corretamente o que você está buscando, para ela trazer uma resposta mais acurada ali para você. Para ser muito sincero com você, eu tenho acompanhado sim o movimento da IA, principalmente em desenvolvimento de aplicações. Isso tem funcionado muito bem. Para quem já utilizou o Lovable, quem utilizou o Anti-Gravity da Google, vai saber o que eu estou falando. Você caprichando bem no prompt, tendo um prompt engineering muito bem feito ali, você vai conseguir ter um sistema muito bem feito. Mas pessoal, um sistema mesmo, você acaba tendo prompts gigantescos, especificações de muitas e muitas páginas para você ter algum sistema simples que funcione muito bem da forma que você realmente gostaria. Agora, não adianta eu pegar um programa desses como o Lovable, pegar um programa desses como o Anti-Gravity e pedir para ele fazer uma calculadora, pedir para ele fazer uma análise exploratória de dados ali. Esses sistemas vão fazer com muita facilidade, não tem o que discutir. Agora, quando você precisa de algo que realmente exija criatividade, realmente exija análise, realmente exija contexto de mercado, o contexto econômico, por exemplo, nós estamos passando por uma guerra, o preço do petróleo está explodindo. Será que você já tem toda essa informação de uma forma estruturada para a inteligência artificial pegar ela? E se já existe, será que você pode confiar nessa informação? E coisas que são sobre a sua intuição, que você acha que pode acontecer de acordo com a sua experiência, com o que você julgou. Será que se você realmente confiar na inteligência artificial para ela fazer essa análise para você, ela realmente vai conseguir fazer uma análise como você gostaria? Ou ela simplesmente vai fazer uma análise básica ali, onde ela pega a sua base de dados, ela começa a olhar cada variável, cada campo, cada variável em cada campo, começa a entender a distribuição dos dados e acaba no fim fazendo uma análise exploratória simples dos dados, que você até pode acabar tendo alguns insights para conhecer melhor a sua população, a sua base de dados, mas isso não necessariamente vai trazer alguns insights que agreguem valor à empresa. O problema é que hoje em dia tem muita gente vendendo treinamentos de inteligência artificial e para essas pessoas a IA simplesmente resolve tudo. Gente, eu tenho trabalhado também com agentes, tenho trabalhado com automação, então eu tenho o meu N8N, estou estudando sobre o Cloud Code. Esses dias eu fui fazer um treinamento, um workshop de um cara que falava super bem assim, cara, falei assim, nossa, esse vai ser o treinamento da minha vida, né? E chegou na hora, o cara tinha que subir o cloud, e ele não conseguiu subir o cloud numa VPS, deu um pau lá na VPS, e ele não conseguiu subir, ele tinha copiado um código, o cara fez uma bagunça, né? Daí eu pensei assim, por que ele não usa o cloud para resolver isso, já que o cloud resolve todos os problemas dele, né? E eu escrevi no chat assim, e ninguém me respondeu por que ele não usou o cloud para fazer o upload ali dele, corrigir a VPS dele que estava com problema, né? Ou seja, faltou um embasamento, um fundamento naquele rapaz ali que estava vendendo. Aparentemente ele sabia bem criar o cloud ali, coisa e tal, mas a hora que ele precisou colocar aquele sistema que é o cloud em um computador na nuvem, né, que é uma VPS ali, para rodar e deu um pau na VPS, ele não conseguiu nem utilizar a inteligência artificial dele para resolver isso. E eu fiquei assim, caramba, né? Pô, paguei uma graninha para esse workshop aí, perdi meu dinheiro, né? Porque no fim, ele quis me vender uma mentoria, eu não quis comprar essa mentoria, porque nem o que ele se propôs durante o workshop ele conseguiu entregar. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem muita gente oferecendo que a IA é a salvação de tudo, mas a IA não está salvando nem eles mesmos. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, sim, você precisa estudar fundamentos, você precisa estudar análise de dados, você precisa entender que para você solicitar a IA fazer algo bem feito para você, você vai precisar entender de ferramentas de conceito de análise de dados. É igual se você for produzir uma música, você vai criar uma música, de repente você pede para a IA, ela até vai criar uma música para você. Você fala assim, eu quero que crie um rock que seja um pouco dramático, um pouco triste, coisa e tal, que tem alguns riffs, sabe? A IA vai conseguir criar para você, ela pode criar, mas não quer dizer que se fosse você ali tocando uma guitarra, você ia conseguir colocar mais coisas ali que simplesmente você não consegue colocar em um contexto para a inteligência artificial.
quem é músico, igual eu aqui, que eu sou músico amador, sabe que às vezes você está fazendo uma improvisação ali e você fala assim, puxa vida, né? Isso aqui parece Rich Blackmore, por exemplo, né? Ou sei lá, isso aqui parece o Roger Glover, sei lá, isso aqui parece Malmes, isso aqui parece Angra, sabe? Então você está numa região, você faz uma escala ali, você fala assim, puxa vida, né? E aí você termina e faz um improviso ali, você faz um lick ali, você fala assim, puxa vida, cara, isso ficou igualzinho mesmo, coisa e tal, né? E eu vejo isso na análise de dados também. Se eu não souber tocar uma guitarra, um instrumento musical, eu posso até produzir uma música, mas eu não vou conseguir extrair daquela música o melhor que poderia ser nela, naquela condição, naquele contexto, naquele momento, simplesmente porque eu não sei o que fazer para chegar naquele resultado. E com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Você vai precisar aprender o SQL, você vai precisar aprender a fazer o Power BI, os designs do Power BI e por aí vai. Você vai precisar desenvolver um portfólio. Esse portfólio vai comprovar o que você sabe de análise de dados. Você vai precisar aprender o Python para fazer o machine learning, criar uma árvore de decisão, um aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado. Você vai precisar entender como tudo isso funciona para quando você precisar solicitar a IA, você consiga solicitar de forma certa e você consiga agregar ali a sua experiência, o seu feeling, o seu conhecimento de negócios e utilizar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade na análise de dados, mas principalmente utilizar a análise de dados como meio e não como fim. A análise de dados não é o seu ponto final mais. Você precisa utilizar a análise de dados para resolver problemas. Então, no dia a dia de trabalho, geralmente você recebe uma demanda, você tem que resolver aquele problema ou você encontra o problema através da análise de dados, você corrige esse problema e continua utilizando a análise de dados para medir se esse problema realmente foi solucionado, se os resultados estão melhores ou continuam iguais ao que você já tinha antes da solução implantada. Então, eu diria que análise de dados é para você monitorar o antes e o depois de algo que você esteja fazendo, que você possa encontrar outliers, encontrar aí os top offenders, você resolva esses problemas encontrados com outliers, top offenders, coisas que estão impactando o seu resultado ou o resultado da empresa, e aí sim você continua utilizando a análise de dados para monitorar e encontrar mais gargalos no seu processo. Então, análise de dados não é mais sobre utilizar dashboards, SQL, não é mais sobre utilizar a inteligência artificial para fazer dashboards bonitinhos automáticos. Análise de dados é sobre você monitorar e encontrar fatores que estão impactando o resultado da empresa ou da área que você trabalha. Então, sim, o conhecimento de negócios que você vai aprender quando estiver trabalhando na empresa ou utilizando o que você já trouxe de mercado com você, isso sim vai fazer muita diferença e vai fazer você ser um analista de dados diferenciado no mercado de trabalho. Lembre-se, as ferramentas, seja SQL, Power BI, Python ou inteligência artificial, elas são apenas uma ferramenta meio, uma atividade meio para você resolver problemas utilizando elas, e esses problemas, após resolvidos, você continua utilizando elas novamente para monitorar se a solução realmente foi efetiva. Foque em resolver problemas e não em aprender ferramentas, mas sim, ferramentas é obrigatório para quem está nesse mercado, assim como os conceitos também. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar aquele comentário, essas foram as minhas considerações. Também curta e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e valeu!